boa noite, pessoal. Mais um episódio do podcast Saber Viver está no ar agora, 19h30, terça-feira. Terça daquele jeitinho que a gente gosta, não é mesmo? Aliás, o dia todo vocês já acompanham aí os bastidores do programa Saber Viver, nossa terça de gravação com muito conteúdo. E agora à noite, para fechar com chave de ouro, tem também o conteúdo com o podcast Saber Viver. Eu quero saber, você já chegou em casa? Tá tranquilo? Ainda não? Porque hoje, gente, a história que está aqui conosco neste podcast vai do amor à profissão. E já imaginaram isso? Trabalhar junto não é algo comum, a gente sabe, mas que quando encaixa dá muito certo. E nós vamos falar de odontologia, vamos falar de harmonização e vamos falar, claro, desse casal incrível que coordena todo esse legado e traz consigo aí muitos aprendizados e, claro, muita saúde e qualidade de vida para você que vai nos acompanhar. Então, se ajeite aí direitinho, tá bom? Está no ar mais um episódio do podcast Saber Viver. Lembrando, com participação de 8 filmes na produção e Bruno Pimenta na direção. E vamos receber os nossos convidados, doutor Marcos, doutora Patrícia, bem-vindos, viu, ao podcast. Eu já estou, assim, querendo saber de tudo aqui, né? Querendo saber de tudo. Tem muito assunto. Tem muito assunto, né? Mas bem-vindos, viu, querido? Muito obrigada, eu te admiro muito, é uma honra gratidão. Estar aqui, viu? Gratidão. Eu tô querendo já saber, assim, como que essa história começou, gente. Porque chegou para mim aqui um release, assim, um casal que já tem alguns longos anos juntos. Pode falar, 30 anos. Juntos esse ano. E que trabalham juntos e que está na mesma profissão, que não é muito comum, né, gente? Vamos e convenhamos, não é muito comum. Vocês devem escutar isso todo dia, Escutamos, né? sim. Mas como que começou essa história? Vocês são daqui de Belo Horizonte? Como que foi? Como vocês se conheceram? Então, nasci em BH, mas eu sou de Diamantina de coração, eu só nasci aqui. E minha mãe é professora, aposentou de odontologia em Diamantina. E eu frequentava a escola, a faculdade de odontologia, aquela penetrinha nas festas e tal, e fui crescendo nesse ambiente. E eu me interessei muito. E minha mãe é meu grande exemplo de vida, ela e o meu pai, mas meu pai é veterinário, eu falei, não, eu quero minha mãe ali, eu vou seguir minha mãe. E aí, estudando, o Marcos passou no vestibular, né? Quer falar um pouquinho? E eu sou nascido em Conceição do Mato Dentro, mas meu pai era gerente de banco, então a gente mudava muito de cidades. Então a gente morou em algumas cidades, sim, e aos 17 anos eu fui estudar em Diamantina para fazer odontologia. E eu sempre via a Patrícia quando ela ia lanchar na cantina da universidade, porque a escola que ela estudava era em frente, né? Ela fazia terceiro ano, e fui vendo ali, já me apaixonando assim, aos pouquinhos, já ficando de olho. E quando eu estava já no meio do primeiro ano de faculdade, a gente começou a namorar. Isso foi em 1994. E de lá para cá, juntos até hoje. 30 anos fizemos ano passado. Em 2024, a gente fez 30 anos de união aí juntos. Que delícia. E tem filhos, Patrícia? Temos 3 filhos. O Bernardo, de 16 anos. O Lucas, que vai fazer agora 25. Dia 25, faz 13 anos. Ele faz 13 anos. E o Rafinha, que tem 10 anos. Gente, que delícia. 3 rapazinhos. Que delícia. 3 rapazes, meninos. Então, em casa. Mas daqui a pouco estão seguindo a profissão aí, né? É um legado, eu né, acho, gente? o do meio fala que vai seguir. O do meio fala que vai ser dentista. Sempre não vai, né? Não tem jeito. Tomara, né? Tomara, porque a gente é apaixonada com... Né? Eu sou o Marcos também. O Marcos é um prematuro, tá? Na odontologia, ele passou direto com 17 anos, numa época que o vestibular em Diamantina era o ultra mega concorrido. E desde então a gente teve vindas e vindas, mas casamos e estamos aí. Que delícia. Eu acho que o Lucas do meio, ele gosta bem da odonto, ele se sente bem interessado nos assuntos. Rafa e o B, exatas. Os outros dois dos extremos parece que são mais de exatas. Os dois são mais ligados nessa questão matemática e tudo mais. O do meio que parece que vai seguir um pouquinho o legado nosso aí. Tomara que sim, né? Tomara que sim. A gente fica nessa expectativa com os pais, né, gente? É verdade. A gente fez a clínica assim com muito carinho, muita dedicação, então a gente comprou um lote no centro da cidade para fazer a clínica. Então a gente construiu para fazer realmente uma clínica de excelência, uma clínica com todos os diferenciais que a odontologia nos permite colocar lá, e a clínica realmente ficou uma clínica de referência.
e depois que a gente se aposentar, não deixar isso para ninguém, vai dar até um apertozinho no coração, né? Mas o importante é deixar legado também, né? Vocês estão construindo isso, porque é fato que a gente vê nos olhos de vocês, esse brilho no olhar, que vocês amam realmente a profissão. Né? Agora, conta um pouquinho pra gente a clínica, como que ela surgiu a ideia, o que vocês pensaram, né? Tem os diferenciais, nós vamos falar aqui, mas como que foi todo esse projeto? Porque assim, no início de um casamento, de um relacionamento, né, gente? Já pensar em construção de algo de trabalho em conjunto já é algo que fora da caixinha. Não resta dúvida. A Patrícia, como a mãe dela era da área da saúde pública, logo que ela formou, ela foi um pouquinho para esse lado. Eu também trabalhei em prefeitura, logo no começo da profissão, mas depois eu decidi que eu ia trabalhar só com ortopedia funcional dos maxilares, que é como se fosse uma ramificação da ortodontia. Então, quando a gente montou o primeiro consultório, ele chamava CON sem H, era Centro de Ortopedia Maxilar, porque eu só trabalhava com ortodontia e com ortopedia maxilar. E aí, quando a gente fala de ortodontia e ortopedia maxilar, gente, eu vou ser um pouquinho mais para frente, depois ele vai me corrigir, aquelas famosas ATM que a gente conhece muito, né, Mar? Está incluída, sim. Inclusive, eu sou especialista também no tratamento da ATM. Exatamente. Eu sou especialista em ortopedia funcional dos maxilares e em tratamento da ATM. Então, já tinha um consultório que já tinha esse nome, Centro de Ortopedia Maxilar. Aí, a Paty depois resolveu sair um pouco do serviço público, quando o Rafinha nasceu, e resolveu encarar junto comigo aí a questão do particular, de ficar só no atendimento clínico mesmo, sem trabalhar na parte da saúde pública, né? Aí ela vai contar um pouquinho agora como é que foi aí, para chegar no nome que é atual, né? CON. Paty, você, né, fez odontologia e tudo, mas você acabou assumindo essa parte da clínica, mas migrou aí para uma outra ramificação, Verdade, né? Eu nunca imaginei que depois de tantos anos na odontologia, eu iria migrar para a harmonização, até porque não existia harmonização para os dentistas, né? E em 2018, teve uma questão aí de brigas de CRO com CRM e começaram os cursos. E eu fiz o curso de harmonização. Então, desde então, eu falei, Marcos, eu me encantei por essa área, eu sou especialista em implante, prótese, mas isso faz meu coração bater mais forte. Eu tenho um propósito que é aquela coisa do cuidar, de ver a pessoa que está ali meio baixo astral, da autoestima elevada. Trabalhar, né, essa autoestima é muito legal. Gostoso, gente, não tem preço. Você vê assim, é muito gratificante. Tem muita gente, tem muito depoimento, é muita coisa que envolve aí nos bastidores, né? E quando a gente fala de harmonização, né, doutora Patrícia, a gente tem que lembrar que a harmonização ela não é só voltada para a questão de algumas técnicas, toxina, né, preenchedores, bioestimulador. Gente, uma harmonização, o nome já diz, né, é harmonia. É o equilíbrio. Então, assim, é dos dentes, é o sorriso, começa tudo, né? dentro da boca. Então, nós podemos tratar aí desde um sorriso desarmônico e passar para um bioestimulador, para um botox, para um preenchedor, para um endolaser, para cirurgias faciais. Então, aí a gente tem um leque. E como eu gosto de cirurgia, por ser implantodontista, eu me identifiquei assim completamente. Então, meu olhinho brilha, eu sinto muito prazer em reestruturar face, em trabalhar com esse gerenciamento do envelhecimento. Então, como eu também todos nós estamos, graças a Deus, né, envelhecendo, eu procuro muito estudar para mim, para meu próprio gerenciamento. Quem ganha são os pacientes, né? Com certeza. E aí, então, a clínica continuou sendo não só mais só acrescentou centro, né? Acrescentamos o H de harmonização. Então, ficou Serrom. Mas ninguém fala Serrom, a gente fala Seon. Mas você é o H de harmonização. Sim. Mas o H a gente usa mudo, né, normalmente, né? Então virou centro especializado em harmonização facial e ortopedia maxilar. Que legal. Então a minha especialidade e a dela no mesmo nome, e uma vez que Seon também já existia, sem o H, aí ficou fácil. E hoje a gente tem 3 consultórios na clínica, então a gente faz todas as especialidades lá, exceto endodontia, que é tratamento de canal.
Tá. O restante Então, tudo a gente trata vamos falar um lá. pouquinho agora para vocês que estão aí nos acompanhando, conhecer um pouquinho da Clínica Ceon aí. Quais são os tratamentos que vocês oferecem no mercado? Sim, dentro da minha especialidade, né, os tratamentos de ortodontia, principalmente Invisalign, que hoje é o que a gente mais utiliza, que é o Invisalign para adolescentes e adultos, para tratamento de crianças, a ortopedia funcional dos maxilares, inclusive pouca gente até conhece, porque ela não faz parte da grade curricular das faculdades, da maioria das faculdades. Mas é uma especialidade odontológica onde a gente trata as crianças a partir de 5 anos de idade, com os problemas das alterações esqueléticas, falta de espaço, mordida aberta, mordida cruzada e por aí vai. Tem muito, né, gente? Sim, que as pessoas acabam deixando passar e tentando tratar isso só mais para frente. Sim, né? sim. E uma coisa interessante é que essas crianças que estão aí com o queixinho um pouquinho para trás, eu vou falar de maneira mais clara. Sim. Com a maxila um pouquinho mais para frente, a ortopedia ela vai tratar antes o crescimento facial. Sim. Então, talvez um adulto que chegaria para mim, Patrícia, eu tô sem queixo, vamos fazer um preenchedor? Não, o Marcos já atua. Daria para ter tratado na infância. É porque muita gente, inclusive, é uma informação importante que eu vou passar aqui. Muita gente pergunta assim, qual a melhor idade para se levar uma criança para fazer uma avaliação ortodôntica? Inclusive, eu já vi entrevistas na televisão de alguns especialistas dizendo que é aos 12 anos de idade, que é quando termina de trocar os dentes de leite pelos dentes permanentes. Na verdade, isso é uma falácia. A idade ideal é entre 5 e 7 anos de idade. Porque está ali na formação. Exatamente. Né, antes mesmo de trocar os dentes de leite pelos dentes permanentes. Mas o que acontece? Um aparelho fixo, por exemplo, ele só pode ser colocado em dentes permanentes. Sim. Então, justifica você esperar até 12 anos. Mas se já existe a ortopedia funcional que trata as crianças nessa idade e corrige os problemas esqueléticos antes mesmo deles piorarem, é a especialidade indicada para você levar a sua criança num especialista em ortopedia para já tratar o problema antes que ele piore e antes que a ossificação se complete. E a gente vê, assim, pelo menos eu acredito, né? Nós estamos na mesma geração, nós três Sim, aqui. sim. A gente vem de uma geração onde não existia tanto esses mimimi, né? De Sim. uso dos aparelhos, que é feio, que é isso. Gente, eu usei aparelho, vou falar, nossa, muito aparelho. Eu ouço muito isso. E hoje as pessoas de metal, têm... né? Aquele sorrisinho metálico. Isso quando não usava o freio de burro, né? O extrabucal, né? Sério? Já Sério? cheguei a usar. Imagina, Só né? Ter que que sacrificar a acontece? criança aquilo, né? E assim, lógico que eu tinha 7 anos de idade, Sim. então eu fiquei quase até 10 anos ali em tratamento com os aparelhos. Gente, faz toda a diferença. Não, essa Hoje eu dúvida. vejo uma geração que as crianças não estão sendo levadas para essa avaliação, e aí já entra naquela fase aborrecente. Gente, eu tenho filho. Aí é então mais fala difícil de lidar, mesmo, é mais porque difícil a de fase lidar. adolescente, já é dos 12 anos ali, é mais difícil ainda quando tem este mundo que nós vivemos Sim. hoje, de tudo ser ruim, né? Sim. E aí a gente não consegue tratar com tanta facilidade. Aí acaba se tornando um adulto dependente de uma harmonização de Não resta preenchedores, dúvida, não resta de dúvida. tudo, porque a prevenção foi perdida lá atrás, Sim. né, Patrícia? Exatamente. É isso. Eu acho que a gente tem que Dentro- reforçar muito, sabe, essa idade. Isso é Não resta incrível. dúvida. Eu acho que o Marcos fala, mas na nossa classe odontológica ainda precisa falar muito mais. Eu saí da faculdade sem ter. Eu estudei numa boa faculdade. Não foi em Diamantina. Mas eu não tive ortopedia funcional dos maxilares. Tive uma outra ortopedia muito rápida. É porque não faz parte da grade da maioria Sim. das universidades. Então, o próprio aluno o que se torna dentista, ele desconhece essa especialidade, que é maravilhosa. É encantador. Eu fiz primeiro a pós-graduação em ortodontia e depois fiz em ortopedia. E me apaixonei pela ortopedia. Então, hoje eu atendo muito mais pacientes de ortopedia do que de ortodontia. Que as crianças sendo atendidas nessa idade, normalmente nem precisam do aparelho fixo. Normalmente não. 90% dos casos nem precisam de usar aparelho depois dos 12 anos de idade. E o que seria, assim, no geral, então, essa ortopedia de Funcional dos maxilares, exatamente. A gente utiliza aparelhos ortopédicos que são sempre removíveis e são desenhados especificamente para cada paciente. Então, aquele paciente que tem um queixinho pequenininho para trás, vai ter um aparelho que vai avançar o queixo dessa criança e produzir o crescimento que não ocorreu. Quando há falta de espaço para os dentes, esse aparelho vai desenvolver o arco transversalmente para criar espaço para esses dentes. Quando a criança tem um queixinho muito grande, né, que a gente chama de classe 3,
ele vai desenvolver o movimento do osso para que o queixo venha para a posição correta. Então, todas essas alterações esqueléticas, a mordida cruzada, a mordida aberta, a mordida profunda, que é quando o dente de cima passa demais pelo dente de baixo, todas essas alterações, de 5 a 7, 8 anos de idade, são possíveis de tratar 100% só com aparelhos. E tem aquele também famosinho céu da boca, né? Fechadinho. Sim, sim. Então, quando o céu da boca é muito estreito, nessa idade, a gente consegue expandir 100% da necessidade do paciente, sem dor, sem ter que extrair nenhum tipo de dente, sem que a criança sofra, sem que a criança use nada fora da face, igual o extrabucal. Nossa, então, a gente consegue fazer tudo isso dentro da boca de uma forma maravilhosa. E é triste ver que muita gente desconhece essa especialidade. Então, às vezes, a gente fica chateado do paciente chegar aos 12 e falar assim, eu não vim antes porque me falaram que eu tinha que vir aos 12 anos. As mães, os pais, né? Que tinha que esperar até 12 anos. Se tivesse vindo antes, a gente trataria dessa forma, de uma forma muito mais eficiente e tranquila para o paciente. Né? Então, vamos reforçar aqui, aproveitar essa oportunidade, né, com o nosso público, o nosso telespectador aí, vocês estão aí acompanhando. Gente, fica aí, né, essa ressalva do Dr. Marcos. Leve os seus filhos a partir de 5 anos, né, doutor Marcos, para uma avaliação aí ortodôntica, quem sabe você já facilita, né? Querendo ou não, gente, é um aparelho, incomoda, é um objeto diferente, tem adaptação, e criança é super mais adaptável do que depois da vida. Não resta dúvida. Nossa senhora, vamos lá, né? E é interessante porque muita gente acha que é um aparelho que a criança tem que usar o tempo todo, e não é. A criança usa, em média, de 4 a 6 horas durante o dia e dorme com esse aparelho. Todas as outras horas do dia, ela pode ficar sem o aparelho para fazer as atividades esportivas, aulas de inglês, catecismo, ou o que for. Às vezes até vai para a escola sem o aparelho, usando algumas horinhas em casa e para dormir é suficiente para resolver mais de 90% dos casos. Ficou aí nossa dica, que delícia. E o que mais vocês oferecem lá de trabalho na clínica, Patrícia, na sua área? Então, na harmonização, nós somos bem completos. Nós trabalhamos com a parte cirúrgica também, a lipo-cirúrgica de papada. Eu até fiz alguns casos para mostrar. A gente trabalha com bichectomia. Eu sei que é um assunto meio polêmico, mas tem necessidade, quando tem a função que é comprometida, tem seus casos que ela é bem indicada, né? Sim. Nós fazemos os preenchedores. Então, os preenchedores são para quê? Volumizar ou harmonizar. Então, a gente trabalha com fio de PDO, o Botox, que é o queridinho, né? O nosso elixir da juventude, bioestimuladores de colágeno. A gente tem o endolaser. Então, são bastante procedimentos que a gente agrega para esse rejuvenescimento facial. Como que a gente pode falar assim, como driblar, então, esse envelhecimento, gente? Porque eu acho que... A pergunta de milhões. É driblar mesmo o envelhecimento. Envelhecer todos nós vamos, graças a Deus, nós vamos envelhecer. Vamos envelhecer bem, se Deus quiser, com saúde, com a qualidade de vida, mas principalmente com uma pele, né, gente? Maravilhosa. Todo mundo quer. Como que a gente pode fazer isso? Então, o envelhecimento é um processo que a gente tem que cuidar tanto por dentro quanto por fora. Então, tomar água, suplementação, fazer atividade física e associar algumas coisitas na harmonização. A gente tem os bioestimuladores de colágeno. Esses bioestimuladores, eles vão... Eu gosto de falar porque, às vezes, com 30, 40 anos, você já tem uma produção baixa de colágeno e temos alguns sinais que já deixam nossa face com aquele aspecto de cansado, de olheira, de... o bigodinho chinês aparecendo. O envelhecimento, ele é de cima para baixo, do lado para o centro. Então, são todos os fatores ósseo, muscular, gorduras e pele que sofrem alterações. Quando você injeta na pele um bioestimulador de colágeno, ele vai estimular aquela célula que está cansada a produzir mais colágeno. Legal. Então, ela vai te dar esse rejuvenescimento, esse viço na pele interessante. E eu acho que, além disso, a gente tem que tratar também aquelas gordurinhas, os coxins de gordura
que caem também, então os fios de PDL são muito bem-vindos. O famoso derretimento, o né, derretimento facial, literalmente, né? A gente tem também a força da gravidade que ainda ajuda a puxar para baixo. Mas tem isso, a questão do pescoço, do colo, tudo isso a gente consegue oferecer para o cliente o que há de melhor. Então, esse cuidado no gerenciamento do processo de envelhecimento não é pontual, não é chegar e eu quero fazer um botox com 60 anos, que esse botox não vai ser seu melhor aliado naquele momento. Aliado Aliás, eu quero até reforçar isso aqui que você disse, porque as pessoas esquecem que, de novo, vou bater na tecla que eu bati com o Marcos. Prevenção sempre vai ser a solução. E aí você citou aqui que existe, claro, a partir dos 25. Hoje a gente vê que a nossa juventude está tendo contato com muito mais processos de vulnerabilidade e que acabam levando ao acontecimento desse envelhecer mais precoce, né? O tabagismo, a questão do álcool, porque, né, já que Minas não tem mais, eu vou pro bar, é assim que a gente trata os mineiros, né, gente? O fast food. Né? Fast food, a vida corrida. Exato. Então, assim, hoje... Qual a idade que a doutora pode falar para a gente que, assim, que seria interessante precocemente para uma avaliação na harmonização? Ótimo. Então, vamos lá. É individual. Cada um tem a sua genética, né? O seu fenótipo também ajuda bastante. Eu tenho... A Karenzinha vai me matar, né? Mas eu tenho uma secretária, uma recepcionista, que ela tem 20 e poucos anos, mas ela tem um músculo muito intenso. Ela é uma pessoa muito expressiva. Então, quando ela faz carinha de brava dela, eu falei, Karen, quando você tiver 40 anos, sua carinha de brava vai ser assim, de uma pessoa parecendo 60. A gente já faz o botox preventivo. Eu tenho amigas de 30 anos que ainda não fizeram botox, Patrícia, cadê meu botox? Mas não precisa, não tem aquela mímica facial intensa, tem uma genética muito boa, mas a gente trabalha outras coisas. Então é importante muito essa avaliação, né, exato, doutora? Porque ela as pessoas individual. Também, elas chegam assim, porque minha amiga fez, eu quero fazer. Sim. Porque uma fez essa boca, eu quero essa boca. Exato. Esquece que nós somos seres únicos. Nas né? pessoas mais jovens, a gente trabalha muito. Um narizinho empinado, uma boquinha mais definida, uma boquinha um pouquinho mais volumosa. Aí sim, eu não tenho ruga, eu não tenho nada, mas eu quero um arqueamento de sobrancelha daqueles. A gente entra com o botox, sim. Então, preventivamente, a gente vai ver a questão muscular. Mas, se quiser vir tratar com 20 anos, eu quero uma boquinha. Eu tenho pacientes com 18 anos que a gente faz narizinho, que faz pequenas correções. Então, não tem isso de idade. Cada pessoa é única e precisa de uma avaliação. Mas é bom a gente ressaltar aqui, viu, gente? Cada pessoa é única e precisa da avaliação. É verdade. Sim, isso é muito importante. Vou jogar peteca para você. Eu queria que você falasse um pouquinho os diferenciais que vocês, né, assim, oferecem no mercado, que vocês já estão ali, né, identificados mesmo, porque a senhora é uma clínica já conhecida há muitos anos. Sim. E vocês são super profissionais. O primeiro deles é a nossa dedicação, tanto eu quanto a Paty, e o que a gente pode fazer em termos de dedicação para nos aperfeiçoar, para aprender, e depois com a estrutura que a gente montou na clínica, realmente é um diferencial muito grande. E de um tempo para cá a gente contratou alguns outros colegas para poder trabalhar junto com a gente em outras áreas que a gente não fazia. No caso, até aproveitar para mandar um abraço aqui para todos lá da clínica, né? A Letícia, que é nossa gerente, a Karen, a Sabrina, que a Karen agora está no comercial, a Sabrina na recepção, a doutora Sânia, que fica na periodontia, o doutor Luiz com a parte de implante, a doutora Alessandra com a parte de clínica geral e prótese, a doutora Aline com a cirurgia, e a Nayara, que é a nossa ASB, e a Elma, que é a nossa assistente. Então, a gente tem uma equipe realmente muito comprometida em oferecer para os nossos clientes o que tem de melhor dentro da odontologia. E a nossa estrutura, além de ser confortável, aconchegante, bem localizada, a gente conta com equipamentos de tecnologia muito avançados. Então, temos scanner intraoral, endolaser, que a Patrícia trabalha dentro da harmonização. Dentro do tratamento da ATM, a gente usa alguns equipamentos para fazer análises de eletromiografia, de cinesiografia.
nossos pacientes têm um conforto assim, muito grande, eles até brincam que não dá vontade de ir embora daqui não. A cadeira que faz massagem, televisão no teto para ficar assistindo enquanto está sendo atendido. Então, todo aquele aconchego que a gente pode dar, já que ir ao dentista não é a coisa mais gostosa do mundo, então tudo que a gente pode oferecer para que o paciente se sinta em casa, se sinta bem acolhido, a gente tem isso na clínica, um cafezinho expresso na recepção. Então, a gente tenta deixar o ambiente o mais agradável possível, além de tudo das técnicas que são as mais avançadas do mercado. E é muito legal porque você traz esse aconchego, porque vamos e convenhamos, ainda existe a resistência à ida ao dentista. Não, mas você sabe que esse foi um grande ponto para a gente escolher a clínica do jeito que ela é se sentir de modo que não esteja tanto num consultório. A gente tem um jardim de inverno, tanto no consultório meu quanto da Paty, a gente tem uma parede toda de vidro que dá para um jardim de inverno. Inclusive, os nossos consultórios se comunicam. Então, dá um ambiente aconchegante, entra sol, a gente está olhando para o verde. Então, isso deixa um ambiente menos carregado para o paciente que está ali se submetendo a um procedimento odontológico, né? Porque, querendo ou não, né, gente, o que nós temos de pessoas traumatizadas, Sim. A nossa odontologia antigamente era totalmente o inverso do que é hoje, é fato. Sim. Mas as pessoas ainda continuam precisando de dentista e muitos tomaram traumas lá atrás. Não essa dúvida. E não vai, né? Aquele famoso motorzinho, barulhinho. Então, inclusive, a gente tem na clínica motores elétricos, que são, ao invés de ser movido a ar do compressor, ele é elétrico. Então, ele faz um barulho bem menor do que o motorzinho convencional. Claro que 100% sem barulho ainda não existe, mas ele já é um motorzinho assim, bem mais confortável de se ouvir. Vocês fizeram todo assim, um estudo ali, sensoriais, de tudo. A gente conta com anestesia eletrônica, onde a injeção da anestesia ela é injetada eletronicamente. Então, tudo isso, para criança, por exemplo, faz muita diferença para tomar uma anestesia de forma eletrônica. Então, a gente tenta deixar o paciente realmente com bastante conforto. Só em Diamantina isso, gente? Nós vamos ter que ir pra lá. Você acredita que a gente tem muito paciente que vai de BH, de Conceição, do paciente realmente de bastante cidade. Do Vale de Jequitinhonha, posso te falar, de umas 20 cidades a gente recebe pacientes lá, graças a Deus. O pessoal porque ela foi muito. feita do jeitinho que a gente gostaria de ser tratado. Inclusive, você está falando aí, não é o estímulo visual, Sim. o olfativo, a gente coloca ali umas essências né? bem cheirosinhas pra gente se sentir assim, tranquilo. É gostoso, é um clima gostoso, nós preparamos. Tivemos aí investimento no CRIS, né, para gestão, para ajudar ali a gerir o pessoal, que como dentistas nós não éramos empresários. Nos tornamos. Bem-vindo ao time. Verdade. Bem-vindo ao time. Se a gente tivesse curso na faculdade, seria mais fácil. Seria mais fácil, Sim, né, não é gente? dúvida. Mas é a dor de todos, tá? De toda eu já percebi, profissão, então já não, a dor é a mesma. Então não se sintam sozinhos. Não se sintam sozinhos. É a dor de toda a profissão. E aí nós combinamos, assim, de treinar, sabe? A nossa missão, a nossa visão, tudo isso. Os valores da clínica são muito bem... são concretos para todos que trabalham lá. Quando as pessoas que entram para trabalhar, elas passam por isso, né? Então elas já entram com essa visão que a gente tem também do que é odontologia. As pessoas estão sempre em primeiro lugar lá na clínica, então isso torna o atendimento bastante humanizado, o que faz com que todo paciente que entra realmente saia bastante satisfeito. Eu queria até perguntar, estou aqui com um monte de perguntas para vocês aqui, já estou com meu caderninho cheio, como sempre, esse podcast vai só chegando com mensagem. Tem até uma pergunta, mas o pessoal está perguntando ali, que a gente falou um pouco da ortopedia, ortodontia, Sim. A diferença entre um e outro. Explica para a gente. Exatamente, é uma pergunta bem interessante, porque até o ano de 2002, só existia no Brasil a especialidade ortodontia. Sim. A ortopedia, ela era como se fosse um braço da ortodontia e era chamada ortopedia facial. Então, todo profissional que exercia a ortopedia funcional teria que aprender isso fora do Brasil, principalmente na Europa, que ela era bastante europeia. A Argentina também foi um pouco mais avançada do que a gente. E exercia, mas sempre como um braço da ortodontia. Em 2002, houve uma reunião no CRO, e foi desmembrada. Então, passou a existir a especialidade de ortopedia funcional dos maxilares, para tratar as crianças a partir de 4 ou 5 anos de idade, através de técnicas ortopédicas.
Então, quando você utiliza um aparelho em uma criança, esse aparelho não pode fazer força constante, ele tem que ser removível, ele tem que fazer estímulos para que corrija as alterações esqueléticas. Isso é um pouco diferente da ortodontia. Em termos nominais, ortodontia seria dente reto, mover dente. Ortopedia já é você trabalhar o crescimento, postura de língua, postura do lábio, a forma como a criança fala. Então, a ortopedia, por isso que ela é funcional, ela trabalha muito mais coisas do que a própria ortodontia. E numa idade onde você pega a criança em crescimento, então você consegue trabalhar muito mais coisas e numa idade onde o crescimento ainda não aconteceu por completo, então você tem capacidade de tratar mais coisas do que a ortodontia. E eu sou ortodontista também, então eu posso falar de carteirinha, porque eu trabalho com as duas. Porque quando você faz só uma, você sempre puxa a brasa para sua sardinha. Mas como eu trabalho com as duas, eu posso dizer que realmente a ortopedia é o que eu me encantei e que acho que seria interessante que todos conhecessem um pouco mais da ortopedia. Quando você fala isso da ortopedia e tudo, a gente tem casos e acasos aí de queixas de dores. Não, essa dor, sim, eu queria que você até falasse um pouquinho as dores mais, assim, comuns, que não deveriam ser tratadas como comuns, e que precisam de uma atenção. Claro. É uma pergunta muito interessante, porque dentro da ortopedia, eu atendia muito paciente com queixas de dor. Estalos na ATM, dificuldade de abertura, dificuldade de mastigação, e eram pacientes que, pelo nome ortopedia funcional, acabavam me procurando. Então, eu fui vendo que aquilo estava muito comum. Falei, poxa, tem uma demanda muito grande de pacientes com queixas de funcionamento da ATM, né? Que é essa articulação que a gente tem aqui na boca. Amigo, eu sou. Então a gente vai fazer uma consulta aqui já. Passear em Diamantina. Vamos matar saudade das coleguinhas que tem lá em Diamantina legal, também. E eu vi que isso era muito comum. E cada vez pacientes mais jovens tendo isso. Então, o que eu decidi? Falei, poxa, então eu vou estudar um pouco de ATM também, né? E comecei a me aperfeiçoar nessa área em 2013. Primeiramente, em 2011, eu fui para um congresso nos Estados Unidos, em Las Vegas, só de dor, da Academia Americana de Dor Orofacial. Gostei muito do que eu vi. Em 2013, fui para a Universidade de Kentucky fazer um curso com o professor Jeffrey Ockerson, que é um dos grandes nomes da ATM no mundo. Então, voltei de 2013 para cá já com a mente, falei, poxa, já sou especialista em ortopedia. Então, agora deixa eu ajudar esses pacientes com problemas na ATM. Gente, a gente volta de congresso, de feira, e volta apaixonado e com a cabeça... A gente volta com a cabeça fritando, né? Fritando. Se puder, já começava no outro dia, né? E aí, continuei de lá para cá estudando e depois fiz a especialização aqui no Brasil, com um professor, o curso era mesclado, um professor brasileiro e um professor da Argentina, então foi um curso assim, muito bom, e aí eu comprei alguns equipamentos para ajudar no diagnóstico, no tratamento da ATM. Então de lá para cá, minhas duas especialidades principais são a ortopedia funcional e o tratamento das dores faciais, das dores da ATM, né? E você me perguntou quais os sintomas, o que as queixas, porque, né, às vezes as pessoas das estão pessoas. Ali nos acompanhando, acham normal, né? Assim, eu, por exemplo, falando de mim, eu quando solto aquele sorriso espontâneo, que é um sorriso mesmo espontâneo, dói muito de eu ter que segurar, assim, porque o sorriso abre muito espontâneo. Sim. Então, eu sinto, né? E isso, Melissa, é mais comum do que a gente pensa. Os problemas da ATM, eles são, assim, muito comuns. Só que o que acontece? Muitas pessoas não sabem aonde procurar o tratamento. Porque eu recebo muito paciente dos colegas otorrinos. Porque a pessoa, quando tem uma queixa nessa região, não faz ideia que a ATM pode estar doendo. Vai achando que é dor de ouvido. Então, no otorrino, que ele vê que não tem nada no ouvido, ele acaba nos indicando para o tratamento da ATM. Neuro também, né? As dores principais, né, são dores na região do ouvido, da ATM, estalos, dificuldade de mastigar, de abrir e fechar a boca. Dores de cabeça, que são muito comuns. Dores de cabeça são muito comuns, vindas da ATM. Sim, porque a musculatura fica toda tensa. Então, a gente tem dores aqui na região de masseter e dor na região temporal. E a dor na região temporal, ela é muscular, ela não é de cabeça, apesar de ser na cabeça. Gente, estou identificando. E a maioria vem da ATM, não todas, claro, né? Elas vêm da ATM. Então, até o paciente chegar na gente, como especialista em ATM, ele já passou, às vezes, por uma via sacra de 5, 6, 7 profissionais. Medicação sem necessidade. Porque exatamente. Aí vai analgésico, e nunca se descobre que pode ser realmente derivado da ATM. Muita gente nem sabe o que é ATM. Então explica, já começa por aí. Já explica pra gente o que é ATM. É importante discernir os termos, né? Então a ATM seria a articulação temporomandibular, que articula a mandíbula com a têmpora. Então ATM é uma sigla.
né? Sim. Articulação temporomandibular. E a DTM é o distúrbio temporomandibular. Então, quem tem uma disfunção ou um distúrbio na TM tem uma DTM. Então, ATM é a articulação, DTM é o distúrbio da ATM. Então, muita gente fala assim, eu tenho ATM, igual fala quando tem adenoide, todo mundo tem adenoide, todo mundo tem ATM. Agora, DTM já é a disfunção, já é a doença, vamos dizer assim, né? E bruxismo é o hábito ou o ato de ranger os dentes. Então, quem tem o hábito de ranger os dentes, né, de fazer o bruxismo, possivelmente tem um dano na ATM, tem uma DTM. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O bruxismo pode ser também de apertamento. Exato. O bruxismo, a gente tem dois nomes para o bruxismo. O bruxismo cêntrico, que você só aperta os dentes, e o bruxismo excêntrico, que você range os dentes. Os dois são comuns. Os dois são mas o de apertar eu acho que é mais mas comum. eu acho que de É mais comum, apertar não é resta mais dúvida. comum, Sim, né? que a pessoa faz, inclusive, acordada, né? Faz durante o dia Eu ia e te tudo falar mais. isso, porque Sim. as pessoas também acham que quando falamos de bruxismo é só ao dormir. Não, né? não. E assim, Não, eu comecei de a dia. perceber, que eu comecei a me Sim. policiar, e tem hora que eu tô toda travada, trancada, eu falo, gente, mas por que eu tô travada? Relaxa, Normalmente, o paciente né? que faz isso já tem uma alteração na ATM. Então, por ele já ter uma alteração na ATM, há um desconforto generalizado nessa região e ele aperta os dentes na tentativa de fugir da alteração que ele tem. O certo seria um outro tipo de tratamento. E ele aperta os dentes como se fosse uma tentativa de fugir da posição desconfortável, mas ele está cada vez mais dor- E eu piorando, sinto né? muito também da tensão, né? Sim, sim. Então, E no meu os caso, ficam eu muito acredito contraídos. que seja muito a questão da tensão. Eu sou uma pessoa muito ansiosa Sim, sim. e sou uma pessoa muito tensada. Meu cérebro não É desliga o mal do minuto, século. não desliga. Né? Então, assim... Hoje está... E vem só E no piorando, bruxismo piorando, diurno, piorando. essa dor que fica concentrada no masseter e no temporal acaba procurando profissionais também que colocam botox. Não que esteja errado, é uma terapia também Sim. que ajuda no momento, mas não é a resolução do O problema. Botox não pode ser usado como tratamento para isso. Qual a função do Botox? Relaxar a musculatura, por isso que ele funciona para ruga. Então, se você relaxa essa musculatura, mas ela fica relaxada por muito tempo, ela deixa de drenar as toxinas que o músculo tem, que a gente chama de drenagem linfática. Sim. O músculo faz uma drenagem linfática automática, quando você contrai e relaxa. Se você deixa ele relaxado o tempo todo, ele não vai fazer drenagem linfática. Ele não pode nem ficar contraído o tempo todo, nem relaxado o Nem tempo relaxado. todo, com o Botox. Então, o Botox serve como um tratamento para uma dor aguda. Estou com muita dor, estou travado, preciso de uma coisa imediata. Ele pode até Tô funcionar. muito realmente travada, Exato. dá uma relaxada. Mas você não pode fazer isso com frequência, porque senão o músculo vai acumular as toxinas e vai chegar uma hora que a dor vai ficar muito mais intensa do que ela era Até no porque começo. quando você fala da articulação ali, a gente conhece todo mundo que a articulação, né, gente, é um gelzinho ali, uma cartilagem. Sim, sim. E à medida que aquilo vai se desgastando também com o nosso envelhecimento, Sim. Exato. a gente já sofre isso nos outros órgãos, né? Somente aí as articulações, Não resta quem tem dúvida. problema de articulação. Qual o detalhe, sofre com essa dor, né, de Melissa? osso com osso, Então, né? a articulação temporomandibular, que é a ATM, ela é a única articulação do corpo que entre um osso e o outro existe uma outra cartilagem, que é o disco da ATM. Então, nenhuma outra articulação do corpo é assim. Todas são osso contra osso. Ela é a única que entre os dois ossos tem uma outra cartilagem, separada, que se movimenta, que é o disco da ATM. Então, por ela ter um funcionamento bem peculiar, ela está mais susceptível também a ter alterações mesmo nos pacientes mais jovens. Conclusão, senhor Vitor, nosso roteirista, meu produtor aqui, ó, dá um jeito de marcar minha consulta urgente, tá bom? Estamos te aguardando lá. Conclusão. Vou jogar a bola um pouquinho para a Patrícia, Claro. que eu estou querendo saber um pouquinho dessa questão aí da harmonização, mas estou recebendo um monte de pergunta aqui, e nós falamos desse, né, desse gerenciamento do envelhecimento, e que as pessoas até colocaram aqui a famosa poupança de colágeno. Exato, Queria que você banco. explicasse para a gente primeiro, porque são tantos os nomes que o mercado vai criando, vai se dando. Gente, nada mais é que tudo a mesma coisa. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente essa poupança de colágeno aí e a gente começasse a entrar nos tratamentos mais procurados aí dentro da harmonização e os benefícios também. E exatamente isso que o Dr. Marco chamou a atenção. Quando é muito e quando tem que ser feito. Então, o banco de colágeno, essa poupança de colágeno, é interessante sim,
porque a partir dos 25 anos, com a queda da produção de colágeno, a gente injeta e vai sair, porque a gente, mulher, ainda tem aquele problema da menopausa. Então, além de tudo, tem a questão hormonal. Se você está preparada e preparando sua pele para isso, eu falo preparada até no sentido de suplementação, isso vai ajudar muito. Então, posso tomar colágeno? Sim, desde que seja um bom colágeno hidrolisado, não tem nada contra. Mas não é o mesmo colágeno que a gente vai colocar no rosto. O resultado do rosto é muito mais eficaz. E ele elimina a ruguinha mesmo. Então, dá aquele aspecto de pele viçosa, de pele mais bonita. Você encontra com alguém daí a 6 meses e fala, poxa, seu rosto está tão bonito, o que foi? O colágeno. Então, o colágeno, ele é esse coringa. Ele nos dá essa possibilidade de prevenir o envelhecimento nesse sentido e também disfarçar naquele sentido de pessoas que não gostam de aparecer que fez muita harmonização. O segredinho é o bioestimulador. Ele vai entrar nessa função aí. Te faz parecer mais jovem sem parecer, mudar você, né? Sem É um negócio interessante. É um negócio interessante. Porque exatamente a harmonização, 2 anos assim para trás, a gente viu que ela deu um boom muito grande. Sim. E não Ctrl-C e Ctrl-V, né, doutora? Todo mundo queria ficar com aquele mesmo, principalmente protocolos masculinos. Que era aquele mesmo queixo mostrado, aquela mandíbula quadradinha, né? Então, assim, ficou todo mundo a mesma coisa. Mesmo padrão. Né? E a gente viu que, graças a Deus, ano passado para cá, isso começou a se quebrar. Exato. As pessoas começam a buscar essa naturalidade. Né? É isso que eu sempre falo. A harmonização, ela é para valorizar a beleza, é para ela equilibrar e não para piorar. Nós pegamos, às vezes, no Insta, nas redes sociais, nem sei se pode falar Insta, a gente pega pessoas que você fala, meu Deus, está descaracterizada aqui. Mudou totalmente. Totalmente. E hoje não. Aliás, hoje não. Minha linha, desde que eu comecei, foi o prezar por uma beleza natural, elegante, sutil. Eu tenho pacientes que já são lindas, que você olha e fala assim, uau, tem que ter muito cuidado aqui, porque na mão errada pode dar muito errado. Nossa. E a gente valoriza de ficar assim... a mesma pessoa muito linda. Então, você me perguntou também, qual é o procedimento mais procurado? O mais procurado, eu acho que ainda é o queridinho Botox, que é o nosso elixir da juventude. E através dele, as pessoas... Eu até brinquei ali com o Vitor, eles falam assim, olha, eu vou fazer eu vou fazer um Botox, mas eu não quero harmonização. Mas o Botox faz parte da harmonização. Então, a gente entra com o carro-chefe, que é o Botox, e depois vai para um bioestimulador, para o banco, né, de colágeno. E eu gosto muito de um fio de PDO, que também é bioestimulador, só que ele é sólido. Ele serve para a gente pescar aqueles coxins de gordura. Ele é muito bom para o lifting facial. E amo fazer reestruturação de face, que já tá uma face que você fala assim, tá derretida, mas com algumas seringas, uns pontinhos, que eu sou muito econômica no ácido hialurônico, minhas pacientes adoram. E eu coloco com um jeitinho que tá ali elegante, sem parecer muito. Eu tenho uma paciente que já é muito linda, uma princesa. Eu falei com ela que ela já é pronta. E ela falou assim, Patrícia, eu quero preparar um pouquinho aqui para a festa de 1 ano da minha menininha. Falei, vamos fazer então um Botox, empinar um pouquinho esse narizinho e a boquinha. Ela ficou maravilhosa na festa. Exagero, todo mundo, nossa, você tá linda. O que você fez? Ninguém percebeu. Eu gosto muito de um lábio mais. Isso é o que faz parte do nome, harmonizar, né? Exatamente, é o que nós falamos aqui no início, Sim. né? E doutora Patrícia, muitas pessoas também falam da questão da lipo de papada, né? Que você falou que você também faz. Isso. E a lipo de papada, ela deu aquele boom muito gostoso, que eu falo porque eu venho da área da estética que eu amo.
Então, assim, deu aquele boom gostoso, mas ao mesmo tempo, infelizmente, devido aos maus também profissionais, deu aquele receio que eu vejo que agora, quando a gente fala de livro de papada, as pessoas já criaram um certo tabu. Queria que você explicasse pra gente como é feita essa livro de papada e lembrar aqui ao paciente que precisa ser avaliado, é um procedimento, né, seguro, e precisa de um pós também. Sim. Então, como todo procedimento cirúrgico, ele tem que ter muito cuidado, e as pessoas estavam banalizando a lipocirúrgica. Por eu vir já da cirurgia, tem protocolos que não tem como a gente sair pulando, principalmente de biossegurança. Então, você tem que saber muito qual é o profissional. Ele tem biossegurança, porque olhar no Insta um antes e um depois, ok, dá uma referência legal, mas a gente tem que também ver a questão de biossegurança, de paramentação, de cuidado pós-operatório. Eu falo que 50% da lipo de papada é no meu consultório durante a cirurgia, os outros 50% é usando a faixa, é fazendo drenagem, é cuidando para que fique bem. E tem que ter essa consciência de que é uma cirurgia. As pessoas não estavam com essa consciência. Estavam muito assim, vou ali fazer uma lipo de papada. Vou ali fazer um procedimento rapidinho, gente, né? E não é, não a gente prepara não pode também, né? Para ter esse pós ali com consciência. Exato. Mas quando você faz a lipo de papada, o resultado ele é imediato? É imediato. É um resultado sensacional. Eu que acompanho, às vezes, algumas cirurgias e, às vezes, estou passando pela sala dela, vejo logo após ela ter operado a paciente, eu fico encantado, assim, com o resultado no mesmo dia. O resultado é muito interessante. Nós lipamos, literalmente, a máquina que a gente tem é a máquina do cirurgião plástico. A gente lipa, tira toda a gordurinha, e a minha técnica, eu fui para Harvard, fui especializar cada vez mais, então é uma lipo 4D que a gente fala. É uma lipo que ela não lipa só a gordurinha do mento, ela também ajuda ali a tirar o jawzinho, aquela gordurinha que fica na mandíbula. E depois que a gente drena, tira toda a gordurinha, drena, dá os pontinhos, a gente passa também o laser, né, que eu amo o laser, a gente nem falou do laser aqui, mas ele é a minha... Laser terapia a gente usa muito no consultório também. Nossa, eu sou apaixonada com o laser. E depois a gente encaminha o paciente para casa. Tem que ter os seus cuidados e daí a 3 meses vai para o resultado final. É um resultado imediato ali, a gente tira, esvazia e depois incha um pouquinho e daí a 3 meses. Mas é importante o resultado final. A gente ressaltar e até assim realmente colocar aqui no podcast que precisa de uma avaliação, é um procedimento cirúrgico, não pode ser feito com qualquer pessoa. Então procura um profissional qualificado e capacitado. Gente, hoje eu falo que tanta gente busca o famoso doutor Google para tanta coisa que não é necessária, mas na hora de buscar para saber se aquele profissional tem algum problema ou não, ninguém busca, né? E depois verdade. A culpa é sempre do profissional. Então, assim, hoje a informação está tão fácil. Exato, a gente tem que procurar profissionais que estejam preparados até para intercorrências, né? Sim. Porque elas podem acontecer. Então, tem que ser um procedimento muito seguro dentro dos padrões cirúrgicos. E até porque tem que ser avaliado se a pessoa está apta a passar por um procedimento ou não, né? Exatamente. Eu falo procedimento, todos os procedimentos dentro da área da estética. Acho que a base de tudo na medicina e na odontologia é planejamento, diagnóstico, avaliação do profissional. Eu acho que é muito importante. Eles estão no mercado, mas não são para todos. Essa que é a questão. Sim. Né? Porque existe que é para você, sem você fazer uma avaliação. Exatamente. E uma coisa que eu tenho muita consciência eu trato todo o meu paciente da melhor forma, assim, o meu melhor é sempre para aquele paciente. Eu tive uma paciente outro dia que me encontrou na rua e falou, Patrícia, dá para você me avaliar, fazer um não sei o que, era um domingo. Eu falei, não posso, eu tenho que fazer o meu melhor, eu não estou no meu melhor hoje. Então, eu quero sempre oferecer o que eu posso de melhor para o paciente. Sim. E isso é um diferencial. E
a honestidade, sabe? Eu acho que está muito banalizada essa tal da harmonização. Então, é fazer com consciência e o que realmente precisa, sem excessos. É isso que é a minha linha de pensamento, e eu acho que é por isso que as minhas pacientes que estão desde sempre comigo me acompanham. A fidelidade é a melhor coisa. Eu acho Exato. que é a nossa melhor ali. O boca a boca, a gente, referência de outra pessoa que já foi atendida por você é melhor do que qualquer outra coisa que papel pode receber ali de elogio, né? Gente, Clínica Seon tá aqui com a gente no podcast. Eu já tô encantada e já tô querendo marcar até meu horário. Tá? Pra resolver Vai passear em tudo de uma vez Diamantina e só, já vai ao tudo de dentista. uma vez só. Isso aí. Agora, eu queria que vocês falassem um pouquinho. Existe algum planejamento futuro aí? Existe algo ainda que a clínica esteja buscando para trazer de diferencial no mercado? A gente pode saber disso? Como que está? Porque a gente vê que vocês dois são realmente profissionais que buscam por paixão pela profissão e estão sempre trazendo os melhores tratamentos, os melhores estudos, né? As pesquisas. Então, tem aí coisas novas chegando? Como que está esse planejamento? A gente aqui é tudo curioso, viu? Na verdade, quando a gente montou a clínica, Melissa, a gente já montou ela muito bem estruturada. A gente já vinha, vou fazer 27 anos de formado, então a gente já, quando montou, já pensou em cada detalhe do que precisava ter. Então, tanto em termos de equipamentos, de estrutura, de profissionais, a gente sempre investiu tudo que a gente podia para oferecer o melhor para esses pacientes, né? Então, hoje, a gente pode realmente dizer que a Clínica Seon oferece o que tem de melhor dentro da odontologia em todas essas especialidades que a gente comentou com você que a gente atende. O que tem para evoluir ainda somos nós que estamos aí cada vez mais procurando congressos, cursos. No último mês de dezembro, agora a gente esteve em Nova York, pela segunda vez consecutiva no Congresso de Nova York. Apresentamos painel científico lá. Que legal. Patrícia com caso de harmonização, eu com caso de ortopedia novamente. Eu já tinha apresentado no ano anterior. Então, a gente está sempre buscando lançamentos em termos de equipamento. Surgiu, a gente vai correr atrás para poder levar. Cursos, os melhores que tem, estamos lá. A Patrícia agora vai para São Paulo participar de um treinamento da Galderma, que é uma empresa de em Minas. Que legal. De harmonização, vai para lá. Então, assim, toda vez que a gente tem uma oportunidade, a gente está buscando para oferecer para os nossos clientes o que tem de melhor. Né, eu falo que é viciante. Realmente é viciante. Agora, uma pergunta aqui, até porque tem profissionais ali nos acompanhando e já estão encantados com vocês. Eu queria, saber se vocês dão algum auxílio, alguma consultoria para esses profissionais, se vocês têm isso em mente ou ainda não estão abertos a isso. Fala para a gente. Então, na harmonização, a gente tem muito os cursos VIP. Sim. Então, eu tenho capacidade de receber no consultório apenas um profissional. E ainda não estou aberta, porque eu tenho 3 filhos, sou casada. Agenda da doutora Patrícia. Atendi uma paciente ontem de manhã que ela falou assim: Patrícia, como que você dá conta? Eu falei: dando, eu tenho um suporte maravilhoso, mas para o curso VIP eu tenho que estar muito bem preparada. E ainda não me sinto. Tem muito profissional que busca, esse conhecimento, que busca estar do lado de pessoas que são referências para ele. E graças a Deus que existem esses profissionais. Sim, e nós temos, né? Nós recebemos, pedidos. E eu vou te contar que até de médicos, de estudantes de medicina, lá em Diamantina tem faculdade, né? Odonto e medicina. E eles me procuram, sim. Eu ainda não abri a agenda por falta de agenda, falta de tempo. A verdade é essa, mas quem sabe futuramente. Tá aí um projeto que pode ser futuro, né, Marta? Graças a Deus a agenda, como está sempre muito movimentada, a gente com 3 crianças e cursos, congressos, eu fico com a parte da gestão da clínica também, então a oportunidade que a gente tem, às vezes, de ir em congresso e participar de mesas clínicas, de painéis científicos. A gente está sempre utilizando o nosso conhecimento para poder levar para os outros colegas aquilo que a gente faz na nossa clínica. O atendimento para outros profissionais na clínica fica um pouco difícil por enquanto, por essa questão realmente da agenda. Mas é um pensamento nosso de, em breve, poder receber os colegas para poder auxiliar. Também, né? Isso aí, que bom. Voltando um pouquinho no tema TM,
chamar a atenção aqui, porque nós pedimos aqui algumas dicas de pessoas que possam estar sentindo lá essas queixas e que as pessoas ainda estão querendo saber. Então, Marcos, é para você a bola. Sim, sim. Conta pra gente aí quais são essas queixas maiores aí desses pacientes. Realmente, como eu te falei, é algo mais comum do que a gente pensa, né? Então, os sintomas principais que as pessoas têm que ficar atentas, o primeiro e mais comum deles, e que muita gente, ou para não dizer todo mundo que tem problema de ATM, em algum momento vai ter esse sintoma, que é o estalo na ATM, que é o que a gente chama de clique. É quando você abre e fecha a boca e faz um barulhinho ali em uma ou em duas articulações, que é como se fosse um cliquezinho mesmo. Esse é o sinal esse é o sinal mais clássico. Se você tem estalo na ATM, pode saber, alguma alteração já está presente, né? Ou, se não for estalo, pode ser um barulhinho como se fosse uma areinha na articulação. A gente chama de crepitação. A areinha na articulação já é um processo degenerativo. Então, pode ser uma artrose, pode ser uma degeneração da ATM. E uma coisa assim, uma informação muito importante que muita gente também não sabe. Qualquer doença autoimune prejudica as articulações do corpo. E a doença autoimune hoje está algo assim, realmente muito comum em muita gente. Por que isso acontece? Porque a doença autoimune, o paciente produz um autoanticorpo, ou seja, um anticorpo que está atacando o próprio corpo. E esse autoanticorpo, normalmente, ele não sabe discernir o que ele vai atacar na doença autoimune e tecido que possui colágeno. Então, praticamente todos os tecidos que possuem colágeno no corpo são atacados por autoanticorpos. E a ATM é muito rica em tecidos cartilaginosos, em tecidos que têm colágeno, em tecido conjuntivo. Então, normalmente o paciente com qualquer doença autoimune vai ter alteração na ATM, mais cedo ou mais tarde. É interessante fazer também a distribuição. Então, só finalizando os sintomas para a gente falar um pouquinho do tratamento, né? Então, primeiramente o estalo, crepitação, ruídozinho na ATM, como se fosse uma areinha. Essa areinha a gente escuta. Você percebe, quando você abre e fecha a boca, que a articulação não está fluindo muito bem. É como se faltasse uma graxa numa engrenagem. A articulação está rangendo um pouquinho para se movimentar, né? Quem tem é fácil de perceber, né? E a gente, às vezes, no consultório, consegue, com o estetoscópio ou com o equipamento que a gente tem, né, que chama vibroanálise, a gente consegue detectar isso. Dificuldade de abrir a boca. Então, se você, para abrir, tem alguma dificuldade, normalmente é um problema da ATM, abrir ou fechar. Dificuldade de mastigação, aquela pessoa que só consegue mastigar de um lado. Por que do outro lado não consegue mastigar? Normalmente é um problema na ATM. Então, dor de cabeça, principalmente nas têmporas, dores de cabeças nas laterais, né, nos músculos temporais, muitas delas vêm da ATM, de um problema articular. Dores na região de masseter, que é esse músculo aqui, tá? Então, são sintomas mais comuns. Quem tem isso, é bom gente, procurar, porque... Eu tô aqui só levantando o dedo, viu? Não, nós estamos só levantando o dedo aqui, é brincadeira, mas é sério. A brincadeira, mas é sério. Só levantando o dedo, eu tô aqui assim, quando ele tá falando, testa aí na sua casa também pra ver. É uma coisa que a gente brinca, mas é sério, sim, não é sério. Chega a me incomodar por algum momento quando eu sorri, igual eu falei com vocês. Sim. Mas aí você falou da areinha que a gente escuta e eu tenho já escutado a areinha e eu tô aqui, tentando me auto-identificar com tudo isso que o Marcos Você sabe, se você me perguntar assim, Marcos, qual a causa mais comum de problema na ATM? Vou te dar uma resposta que vai surpreender. Qual que é? A causa mais comum é queda na infância, onde a criança bate o queixo. Isso aí, vou te falar que abrange talvez 60%, 70% dos casos. E criança, mas eu digo criança, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade. Não precisa, exatamente, não precisa ser uma queda que deu ponto, uma queda que quase fraturou a mandíbula, não. Uma queda, uma criança de 1 ou 2 anos, a mandíbula é muito frágil. Então, na hora que a criança cai e bate o queixo, o impacto vem aqui e lesa essa articulação. Só que o reflexo disso, a dor, o estalo, os sintomas vão aparecer na adolescência, na idade adulta. Mas a causa foi ali. Vamos falar aí de tratamento. Sim. As principais formas de tratar um problema de ATM, claro que primeiro o paciente vai passar por uma avaliação, um diagnóstico, os exames que a gente faz lá no consultório, né? A gente tem uma série de equipamentos para diagnosticar. Então, o principal deles é o uso de algum tipo de placa. Existem várias modalidades de placa, né? As placas servem para reposicionar a mandíbula e para descomprimir a articulação. Mas a placa tem que ser uma placa bem indicada, né, depois do diagnóstico feito. Inclusive, existem placas que a gente utiliza 24 horas, porque tem que reposicionar a mandíbula daquele paciente e mantê-la reposicionada. E o paciente consegue comer, falar com ela sem problema nenhum.
Algumas placas são usadas para dormir e a gente utiliza muito da viscosupplementação. O que é isso? É a gente injetar dentro da articulação uma substância própria, que é um ácido hialurônico, mas é um pouco diferente, né, do que os harmonizadores usam, que ele é específico para articulações. Inclusive, atletas usam muito em joelho, jogador de futebol, de vôlei. Então, é o mesmo que a gente usa em joelho, a gente usa na ATM, para poder lubrificar essa articulação e nutri-la, para que ela chame células novas para recompor essa articulação. Algumas tipos de fisioterapia também ajudam muito, né? Algumas técnicas de acupuntura, algumas técnicas com uso de laser. Então, a gente tem que ter um diagnóstico do que o paciente realmente tem de alteração na TM para propor o melhor tratamento. Exatamente. O que a gente vê muito é a falta de diagnóstico às vezes, né? Trata sem ter o diagnóstico. Aí pode comprometer um pouquinho. Assim, analgésico e tá tudo certo, né, gente? E que não tem nada certo. Olha, foi um prazer conhecer vocês dois. O prazer foi nosso. Quero parabenizar, viu? Muito obrigado. Viver aqui, está de parabéns por ter trago um conteúdo de tanta relevância e parabenizar vocês também por ter aí esse diferencial no mercado e tratar a saúde e a qualidade de vida como um bem mais precioso. Eu acho que vocês estão no caminho mais do que certo, que vocês são referência para muitos, com certeza, viu? Parabéns mesmo. Muito obrigado. Gratidão pela participação. A gente está muito feliz de estar aqui. Foi tão finais para vocês. Foi tão gostoso, passou tão rápido, viu? Passou rápido. É um bate-papo mesmo, né? Muito legal. E poder levar um pouquinho de informação, cada um tem o seu jeitinho de falar, então eu tenho certeza que quem está nos escutando às vezes vai falar, olha, gostei desse jeitinho aí, entendi. E por mais que não vá em Diamantina, mas possa procurar alguém aqui em Belo Horizonte para tratar, ou em outro lugar no país, né? Que pode estar nos escutando, para procurar para tratar aí a DTM, tem a ortopedia, tudo, né, verdade, sim, a harmonização. Com tudo com muita responsabilidade. Eu acho que o tempo passou rápido, porque a gente, quando gosta do que faz e falando daquilo que a gente ama fazer, o tempo vai assim, você nem percebe, mas né? É o que eu falei desde o início, dá para ver no brilho do olhar de vocês. E podcast é algo que a gente já escuta há muitos anos, né? Brinquei com o Paty, estava falando com o Vitor mais cedo, que eu sou da época do iPod. Eu comprei um iPod nos Estados Unidos, na primeira vez que eu fiz o curso lá, para escutar podcast, isso em 2011, em inglês, para treinar o inglês. Eu já escutava podcast há muitos anos e depois que veio para o Brasil a parte do vídeo, né? Aí eu já era fã e sempre gostei muito de podcast e estar participando de podcast hoje, para mim, é sensacional. E desejamos assim, muito sucesso para vocês. Eu que agradeço, desejamos mesmo para vocês. Saiba que a gente está sempre de portas abertas, Família Saber Viver está aqui para vocês, viu? Sempre para trazer conteúdo de qualidade, que é o que a gente faz. É essa a nossa missão, fazer terapia nas pessoas sem elas sentirem, através dessa qualidade de vida, tá? Gratidão mesmo pela participação de vocês. Obrigado, e valeu. vocês que nos acompanharam até agora, se você gostou desse conteúdo, claro que eu não vou nem te pedir, né? Gente, aí é um intimato, dispara esse aviãozinho aí para o maior número de pessoas que vocês possam conhecer. Agradecer mais uma vez a minha equipe por estar sempre à disposição. E, lógico, sábado tem o melhor programa de Minas, o programa Saber Viver, às 9 horas na TV Alterosa. E quinta-feira tem podcast Saber Viver às 19h30, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Tenham uma excelente noite e até quinta, pessoal. Tchau!